foi o da Yasmin. Agora chega uma informação grave, preocupante do caso Márcio. Você que está chegando agora, eu quero agradecer a gigantesca audiência em todo o país, tanto na televisão quanto na internet. O Márcio está sendo procurado, ele era casado, o carro foi encontrado abandonado num canavial. Ele passou na casa dele com um motoqueiro misterioso. O carro dele, antes de ser encontrado no meio de um canavial, foi dirigido por um rapaz que chegou já a ser ouvido pela polícia. Mas cadê a dona Dora? Dona Dora, tá me ouvindo, minha amiga? Estou sim. Dona Dora, é o seguinte, eu vou colocar no ar um homem que chama... Como é que chama, Mariana? Warley, é isso? Warley. A senhora conhece o Warley lá do Pará? Já vi uma vez. Ele vai fazer uma revelação sobre o que aconteceu com o Márcio lá, ô dona Dora. Eu sou muito transparente em tudo o que acontece. A senhora sabe que o nosso contato é só quando estamos ao vivo. Portanto, as informações vão me chegando e eu vou compartilhando com a senhora, até porque boa parte das informações as famílias ficam sabendo pelo Cidade Alerta. Eu preciso que a senhora continue firme, continue forte, porque é uma informação preocupante de algo que aconteceu com o seu filho lá no Pará e que pode ter, sim, ligação com o desaparecimento dele. Eu acho que a senhora não deve saber disso, mas eu quero ouvir da boca dessa pessoa que eu falei, Mariana, eu preciso, se ele sabe de tudo isso, se ele esteve envolvido nisso, eu prefiro que esse Warley fale conosco ao vivo para que a mãe do Márcio possa ouvir. A senhora me disse que tudo, né, que a senhora sabe sobre esse caso, a senhora já me disse, por isso que eu parto do princípio que essa informação que vai ser passada agora, uma bomba nesse caso, que vai ser passada agora, pode mexer com a investigação, Tá ligando, Mariana? Nós estamos ligando para esse homem. E vamos pedir para que ele converse conosco. Nada a ver, tem? Converse conosco. O que é, dona Dora? Pode falar. Enquanto ele não está no telefone, a senhora pode falar. Não, estou achando estranho. Assim, porque eu acho que não tem nada a ver com essa investigação, essas pessoas. Mas, dona Dora, o que aconteceu lá na cidade foi algo grave e que envolve o Márcio. Sim. E veja só, ele esteve lá. Sei. Inclusive, a senhora conseguiu achar um documento aí. A dívida foi paga ou não, afinal de contas, lá com o Kleber de Canaã, no Pará? Tinha uma moto? Parece que ele passou uma moto para vocês? Não, ele falou ontem. Isso, ontem ele falou que tinha me pago com um carro. Eu desconhecia. Aí eu achei esse documento que ele passou uma moto no valor de 5 mil. Entendi. Então, quer dizer, vocês aceitaram a moto, da dívida que era 22 mil, caiu um pouquinho. Isso. É isso? Isso. Foi para 17 mil. Então, a dívida não foi quitada coisa nenhuma. Não. Bom, a Mariana está descendo aqui, parece que a ligação tem que ser feita pelo WhatsApp. Ruim, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Coisa Espera estranha. aí. Deixa eu falar com ele aqui. Deixa eu tentar falar pelo WhatsApp. É algo... Eu prefiro ouvir da boca dele. Se eu não conseguir, eu vou revelar de qualquer maneira. Mas eu prefiro que ele fale. Vamos ver. Mostra aqui, Edu, por favor. Warley. Isso. Warley, boa noite. Eu não sei se você tá com televisão ligada aí. Tem como você baixar o volume e só me ouvir pelo telefone? Por favor. Baixando aqui. Isso, porque senão dá interferência. A gente tá falando por WhatsApp, né? Por isso que a ligação pode não estar tão perfeita, mas eu acho que é tão sério isso que você tem para contar para dona Dora. Tem que abaixar o volume, Warley, senão eu não consigo falar. Vai ficar com essa microfonia. Eu tô ouvindo muito minha voz aí ainda. Agora sim. Não, tô ouvindo muito retorno ainda, Warley. Acho que é porque eu tô próximo da TV, será? Isso. Ou então desliga a televisão, você só me ouve. Porque é algo muito sério, mas que eu preciso que você conte pra mãe, porque a Polícia de São Paulo precisa ter acesso a essa informação. Melhorou um pouquinho. A Polícia de São Paulo precisa ter acesso, porque é algo que pode dar uma reviravolta aí nessa investigação.
o que você tem para dizer? Você é amigo do Márcio? Não, sim, fui inquilino dele por 3 anos, né? Mas essa menina conversou comigo mais cedo, o que eu disse, não sei se é tão assim bombástico não, entendeu? Poxa, se isso não for bombástico, eu não sei o que é. Conta, o que aconteceu com ele aí? Mas, seguinte, ela me perguntou se eu sabia se eu respeito do Márcio. Não, a gente tinha uma amizade. Outro dia ele teve uma discussão com o Kleber lá, entendeu? Inclusive a gente não... Não dá para entender. Sim, inclusive eu nem sabia que tinha essa diferença dele, que o Márcio também é reservado e os negócios dele, né? Não comentava isso comigo. Fiquei sabendo no dia que ele foi preso, né? Ele discutiu com o Kleber, aí eu estava lá de fora da empresa, ele me viu, foi lá, me cumprimentou, levei ele para dentro lá, conversei um pouco para ele acalmar, ele estava um pouco agitado. E aí depois os policiais chegaram, que precisavam, que eu acho que o Kleber tinha denunciado na polícia, né? Eu não sei o que foi, mas a polícia chegou e queria conversar com ele. Então eles foram para lá, para a autoescola, onde que é o prédio do Márcio. Aí eu não conversei mais com eles. Peraí, só um minutinho, Warley. É que eu acho que tá ruim a comunicação, a mãe não tá ouvindo direito. Dona Dora, ele tá dizendo aqui que o seu filho, Sim. por causa da confusão com o Kleber, foi preso. Ele me falou que eles foram parar na delegacia, mas não preso. Diz que ele foi preso, inclusive, Dona Dora, nós temos aqui, olha, esse daqui, esse comprovante, olha, que nós tivemos acesso, que a senhora pode estar vendo na tela, pode manter, por favor, a tarja. Isso daí que a senhora está vendo é o pagamento da fiança. A briga foi tão feia, não foi uma discussãozinha qualquer, foi tão feia a briga que ele foi levado para a delegacia, foi detido e foi liberado, Dona Dora, mediante pagamento de fiança. Eu não estou sabendo dessa história assim, dessa maneira, não. Ô Warley, está me ouvindo bem, Warley? Você tem um telefone fixo aí ou não? Espera só um minutinho, peraí. Mariana, ele tem um telefone fixo, liga por favor, liga, ele tem, acabou de me falar. Não, pega com ele, por favor. Ele vai passar o telefone fixo porque não dá pra gente conversar nessas condições de WhatsApp. Eu quero que ele conte com clareza do som. Eu preciso que essa mãe entenda direito. Vem pra mim, por favor. Algumas regiões do país vão ficar agora com a programação local. Amanhã, o desdobramento desse caso e também no aplicativo Play Plus. Dona Dora, por que isso é tão bombástico nesse caso, né? O que se parecia ser uma discussão acalorada, né? A senhora não tinha informações sobre a que ponto chegou essa briga. Para uma discussão ser levada para a polícia a ponto de ocorrer uma detenção, é grave. Que imagem é aquela ali? E o que pode estar por detrás... troca, por favor, o monitor dela, porque deve ter entrado a programação de Campinas lá, por isso que ela perdeu meu retorno. Então, o que acontece? O que existe por detrás dessa prisão também, a polícia vai ter que investigar isso. Eu quero ver se o Warley conta. Também não vai sair da minha boca, não. Mas eu quero que o Warley conta. Eu só estou pedindo para refazer aqui a comunicação com ele, porque se ele estava lá, parece que ele pagou, inclusive... O da mãe, ele falou da mãe, que é o fixo, Mariana. Você ligou? Liga no da mãe, por favor. É difícil assim, é difícil. Era melhor ter mandado o áudio então, Mariana, porque no WhatsApp ligação é ruim demais, é muito ruim. O que acontece, dona Dora? A reportagem... Deixa eu ir com o caso Nayeli, enquanto eu restabeleço a comunicação com esse rapaz. O Arley, tá me ouvindo, Warley? Alô, Warley? Sim. Agora sim, acho que você está me ouvindo melhor, né? Isso. Você que pagou a fiança pro... Eu não sei se ela está tendo o retorno da híbrida lá, viu? Pode ser por isso que ela não esteja ouvindo. Não, retorno de áudio. Me diz uma coisa, essa briga foi feia? Teve soco, teve chutes, como é que foi? Não teve agressão, não. Então por que ele foi preso? Eu saí fora da loja e vi que estava tendo uma discussão. Aí eu peguei, entrei de volta, passou um prazo, eu saí de novo, aí o Márcio me conheceu. Ele falou, oi, Warley. Aí eu falei, rapaz, você tá nervoso?
E aí ele foi lá, porque foi, não tem problema ali com o Kleber, então, não, Não, tá muito ruim, tá Aí muito ele veio lá ruim. pra mim. Infelizmente, não. Não dá O Arley, pra ouvir, desculpa, não claro. dá, nem eu, tá pior que o WhatsApp essa ligação. É lá no interior do Pará, né? O sinal do celular é muito ruim, né? No interior de Goiás. Ele tá no interior de Goiás. Bom, me passa aqui as informações, Mariana. Né? Ele já falou, então, as informações são dele. O que mais a gente sabe dessa prisão? Que houve uma prisão, pagou 2.000 de fiança. Houve uma briga. Mas ele tá dizendo que não saiu na mão não, Mariana. Tá falando que não teve briga, lesão corporal. Acabou de falar aqui pra mim. Teve ou não teve lesão corporal? Isso é importante saber. Porque se foi preso, nenhuma discussão, eu nunca vi discussão sem lesão corporal, já viu, Percival? Discussão sem lesão corporal da prisão? Não, de só flagrante? se fosse lesão corporal grave, o que a gente não sabe, né? Se fosse Não. Ele está dizendo que não houve lesão corporal. Não houve, então... Não ia dar prisão. Não cabe nem fiança. Não Então, caberia mas foi preso e pagou fiança? O Arley está dizendo? Não estou entendendo. Ó, diz que é o seguinte, que foi uma confusão com tapas e socos. O Kleber é parente de um policial lá da região. Esse policial chamou a viatura e o Márcio ficou preso porque ele teria armas no carro. O Márcio estaria com armas no carro. Esse foi o motivo da prisão, então. Aí se justifica. Porte ilegal de arma, não. Legal de arma. Né, não o fato da briga. Aí esse rapaz, né, que é primo do Kleber, que é policial, teria apreendido. Perguntamos também, mas se o Márcio é um empresário bem-sucedido, né, tem herdeiro, tem dinheiro, por que não foi o Márcio que pagou a fiança? Teve que o amigo pagar a fiança. A informação que nós temos, não sei também se a dona Dora sabe, é a seguinte, de que o Márcio, quando viaja com medo de sequestro relâmpago, ele não leva cartão de crédito. Por isso, ele pediu para que o amigo pagasse. A senhora sabe de alguma coisa se ele, quando viaja, usa cartão de crédito, dona? Não. Tá muito estranho tudo isso. Eu vou procurar saber direitinho o que se trata, tá? A senhora nunca ouviu falar dessa prisão? Não. Tem coisa errada aí. Vou verificar. O rapaz está mostrando, inclusive, documento, dona Dora. Tá bom, então vamos verificar, concorda? Eu acho que o Arley está dizendo o seguinte, que ele pagou o boleto... Sim. Porque o Arley tem uma empresa comercial e era muito tarde e ninguém ia aceitar o cartão do Arley. Então ele pegou o boleto que sai pela delegacia e foi lá no sistema da empresa dele e pagou. E dessa maneira o Márcio saiu da cadeia. Ou seja, o que a polícia tem que investigar, né? Tem que investigar essa briga direito, hein, Percival? Você tem mais propriedade para dizer. Houve uma briga, parece que uma briga que houve também socos, né? Lesão corporal, mas a prisão teria sido por porte ilegal de arma. Também precisa ser esclarecido por que o Márcio teria essas armas dentro do carro, né? A dona Dora está sendo pega de surpresa também com essas informações, mas, sem dúvida nenhuma, Percival, esses acontecimentos dias antes do sumiço lá no Pará, podem ter relação sim com o sumiço dele. Quer dizer, essa confusão com essa pessoa que o Márcio teve, quer dizer, isso não seria motivo para prisão, foi todo mundo para a delegacia. Como o rapaz lá tem um policial amigo dele, deram uma forçada na barra, tinha que liberá-lo mesmo, porque aquilo não era motivo para prisão, mas revistaram o carro do Márcio. Encontrando armas ou arma, isso é estatuto de desarmamento, não pode, é crime. Mas passou a ser afiançável. Aliás, até pouco tempo nem era afiançável. Aí, pelo porte ilegal de arma, ele seria autuado, mas com o pagamento da fiança ele foi liberado. A dona Dora está dizendo lá que ele tem porte de arma. E eu te pergunto, Percival, ok, se ele tiver porte de arma, né? Vamos partir do princípio que a dona Dora tem essa informação mesmo e seja confirmada. Porte de arma, eu nunca tive, portanto não sei, sou ignorante. Sim, o seguinte, não é que ele use arma. A gente frequenta estradas de terras, assim, tem que ter uma certa segurança, mas não que use uma arma. Se encontrou alguma coisa, é porque ele mesmo falou que ele tinha.
Mas parece que ele tinha mais de uma arma. O porte de... Oi, fala, Mariana. O Arley está dizendo o seguinte, que deu problema com uma arma específica que estava no nome do pai do Márcio. Sim. E que não tinha ainda passado para o nome do Márcio. Sim, que é falecido. Então foi isso. Meu marido faleceu em setembro de 2016. E essa arma tem porte hoje, sim. Entendeu? De qualquer modo, fica claro o seguinte, houve uma grande demonstração de animosidade lá dentro da delegacia. Foi discussão, ameaças, xingamentos, Bom, aí eu não revista no carro. Isso houve uma grande confusão na Não delegacia. acredito. Agora vamos deixar claro, o porte de arma é para cada arma específica. Esse porte de arma é fornecido já há algum tempo pelo Departamento de Polícia Federal e tem um prazo de validade e vencido esse prazo ele pode ou não ser renovado. Isso é o que nós chamamos de porte legal de arma. Ô dona Dora, deixa eu lhe falar algo. Sim. Tudo que está sendo dito vai ser investigado, Pois tá? não. Não é, isso daí é a versão do Arley, que era um dos inquilinos dele. Pode fazer. Houve também um outro problema. O Arley está no telefone com a Mariana e a Mariana está me passando. Tão estranho. Espera só um minutinho, dona Dora, vamos ouvir. Por que o desaparecimento do Márcio foi jogado para esse assunto lá de Canaã, dos Carajás? Eu estou achando que estão desviando assuntos. Eu estou achando tudo muito estranho. Quem é que está passando essa informação, Mariana? Você entende? Quem é Plínio? Quem é Plínio? Quem é Plínio, dona? Quem é Plínio, dona Dora? Quem que está falando em Plínio? Por que vocês estão chegando a tudo isso? Eu gostaria de entender. Porque essas pessoas nos procuraram com essas informações todas. E o Plínio está dizendo que é um dos melhores amigos do seu filho. E ele é primo da ex-esposa dele. Exatamente. E é o Plínio, ele está no telefone com E você agora, Mariana? nosso vizinho de trabalho. O Plínio está nesse momento falando com a Mariana, minha editora-chefe aqui. E a Mariana está me passando as informações no ponto eletrônico. Certo. Eu acho que um rapaz que se intitula Certo. melhor amigo do seu filho tem todo o direito de dizer o que aconteceu. E ele está preocupadíssimo com o sumiço do Márcio. Então vamos ouvir. O que é, Mariana? Me fala. Lógico. O Plínio está dizendo que lá em Canaã, quando o Márcio estava... Não tem nada a ver um assunto com o outro. Eu não estou entendendo. Desviar o assunto. Ok. Essa informação que eu vou te passar agora não é do Plínio, é de uma outra pessoa que estava em Canaã e que nós vamos informar para a polícia quem é, ok? Porque essa pessoa não quer se identificar. Vamos lá. Qual que é a informação? Sim. 2 policiais teriam abordado o Márcio. E pego 2 armas que estavam no carro. Que ele não tinha posse e também teriam feito, né? Uma pessoa forte, hein? Uma pessoa bem ligada ao Márcio, tá? O dona, que não é o Plínio, que não é o Arley. Que não são os dois, é uma outra pessoa que eu vou chamar de Pedro, que é, Tá bom. um lavrador. Ele está dizendo que houve nesse momento da abordagem um suposto pagamento de propina do Márcio para ser liberado desse flagrante. Bom, dona Dora. Nossa, eu estou achando tudo isso muito estranho, tá? Eu também estou achando tudo muito estranho e me preocupa muito. Porque a passagem pelo Márcio... Estão desviando assuntos. Mas, dona Dora... Tá tendo desvio de informações, de assuntos. Tem coisa estranha nisso. Né? Porque, olha, a polícia vai fazer essas confirmações todas, estão até apresentando documentação dessa prisão do seu filho. Uma suposta denúncia de pagamento de propina, confusão envolvendo esse pagamento do aluguel, né? Inclusive com dívida que fica até hoje. Percival, são elementos importantes que a polícia não pode descartar de jeito nenhum. É só aí para tranquilizar a dona Dora. Dona Dora é o seguinte, então, está se investigando o desaparecimento do seu filho. Ele pode estar ou só sumido ou pode ter algo grave. Então, tudo que gira em torno do Márcio nessa investigação, tudo é importante. Nós queremos achar o Márcio ou não? Queremos achar e precisamos saber de tudo.
tudo, porque um detalhezinho do que houve lá no Pará pode explicar uma abordagem dele aqui em Americana, no interior de São Paulo, pode ter uma ligação. E isso tudo tem que ser apurado. Nós queremos achar o Márcio de qualquer maneira, é isso. E, dona Dora, numa investigação se descobre muitas vezes, dona Dora, algo que a gente não quer ouvir. Mas não é por nada que o Márcio possa ter feito também lá atrás. Eu tenho certeza, né, a senhora também confia nele, que ele sempre foi um rapaz muito decente e impecável. Certo. Agora, se algo saiu do controle, não é culpa da mãe. Não é culpa da mãe. Tanto é que não precisa nem conhecer a dona Dora para saber que é um doce de pessoa com uma educação impecável e que só quer saber o paradeiro do filho. Agora, dona Dora, quando nós entramos num caso, é para ir até o fim. Eu vou até o fim para descobrir onde está esse menino, vivo ou não. Mas nós precisamos estar preparados para descobrir essas informações. Veja só que grave. Se realmente houve uma prisão e nem a senhora soube, isso é grave também, né? Imagina, se tem uma relação de negócios além da relação maternal... Ele só me falou... Pode dizer. Ai, meu Deus, que confusão, não. Não, ele só me falou que teve um probleminha com a pessoa e a esposa da pessoa chamou a polícia e foi parar na delegacia. E daí eles resolveram a situação lá e ficou tudo em ordem. Inclusive, eu passei todo esse assunto para o delegado de Americana. Olha, daqui a da pouco... maneira que eu sei, agora está acontecendo. Daqui a pouco eu vou trazer a reportagem gravada hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, né, que isso reafirma a transparência do Cidade Alerta. A transparência do Cidade Alerta, né? Com o respeito que a gente tem por todos os envolvidos, mas eu quero dizer que todas essas pessoas, os dois nomes que eu citei, mais essa outra testemunha que não se identificou, eu quero dizer a vocês que tudo isso vai ser levado à polícia, se é que já não foram ouvidos, inclusive, porque o delegado não fala nada. Mas o nosso objetivo é encontrar o Márcio o mais rápido possível. Se cometeram pior contra esse rapaz, que a mãe pelo menos tem o direito de saber o que aconteceu, né, e fazer uma despedida digna. Nós conversamos por telefone com Júnior, é um dos melhores amigos de Márcio. Ele também faz revelações importantes sobre o desaparecimento do Márcio. Só um minutinho, por favor. O desaparecimento de Márcio, para esse amigo, tem a ver com discussão entre a ex-mulher e o companheiro. Essa é a opinião do Júnior. A mãe descobriu conosco ao vivo a informação de pessoas ligadas ao Márcio lá em Belém do Pará, em Canaã do Pará, pode encher a tela, por favor, dividir com a mãe, de que o Márcio teria sido preso por causa de porte ilegal de armas e após uma confusão, o que a mãe está achando muito estranho, está achando que estão desviando muito o assunto para o Pará, uma vez que a solução do caso pode estar em São Paulo. Diante agora de algumas outras evidências, dona Dora, a senhora acaba acreditando que o fim desse caso, né, a resolução desse caso, está mais para a briga entre o Márcio com a ex-mulher e o companheiro dela, ou está mais para o Pará ou nenhuma das duas? Olha, eu não consigo ter noção de nada, muito misterioso tudo. Eu prefiro não falar nada. Mas, pelo que a senhora ouviu de tudo até agora, a senhora acha que tem motivo suficiente, por exemplo, para alguém ter feito uma maldade com ele de algo que ocorreu no Pará? Eu acho que não. A senhora acha que todas essas brigas lá no Pará não são suficientes para ter provocado o desaparecimento dele? Inclusive, o próprio inquilino chegou a ligar. Olha, posso falar uma coisa? Tem que conseguir a liberação do celular dele, que é um iPhone, não está sendo aberto por causa disso, para a gente desvendar tudo isso. Esse celular está onde, dona Dora? Com a polícia. E não estão conseguindo abrir o celular? Estava dentro da caminhonete. Não, até agora não. Tem casos... Mas
Não, mas será que o técnico consegue? Pode ter dupla autenticação. Não, não. Não, eu acho. É liberação da iPhone mesmo. Tem alguns casos até que, quando é computador, Aí mas nós programas... vamos ter muitas respostas. A senhora acha que, por exemplo, o WhatsApp dele pode ali ter mensagem que comprove o que aconteceu com seu filho? Eu acho, conversa telefônica. Ele sofreu mais ameaças aqui em São Paulo? Eu não sei. Uma eu presenciei, demais eu não presenciei. Teve mais? Não teve? É isso que eu quero saber. Algumas informações nos chegam e dão conta, dona Dora, que a relação do Márcio com o rapaz que se relaciona com a ex-mulher dele, me parece que chama Vinícius, que a relação era mais azeda do que se imagina. E isso está sendo muito investigado pela polícia, viu? Não. Nós nem conhecemos esse rapaz, não procuramos conhecer esse rapaz. Ele pode ter o relacionamento que ele quiser com ela com ele. Nós não impedimos nada, só queremos respeito na casa que pertence ao Márcio. Mas nós nunca... Teve 2 encontros do rapaz dentro do apartamento. E a senhora então... Mas pode ver... Não, Márcio não agrediu, Márcio não fez nada. A agressão foi o rapaz tentando pegar o celular que o Márcio filmou a presença dele lá dentro. Só isso. Bom, dona Dora, eu trabalho no BO diariamente. Consta isso. Eu trabalho diariamente com crimes passionais, né? É só o fato do Márcio ter flagrado 2 vezes o rapaz no apartamento que pertence a ele, né? A senhora tem toda a razão. Eu também acho que o apartamento é de vocês têm que decidir o que vai fazer naquele apartamento. Mas aí é outra história também. Tem que ter respeito. Mas veja só, precisamos separar. Uma coisa é a nossa concepção, a nossa razão, a sua razão, que está correta, a senhora está coberta de razão. Sim. Outra é com a emoção à flor da pele. Sim. Nós estamos tratando de uma briga que aconteceu, a briga foi feia, que foi parar na polícia, né? De agressão por causa desse celular que filmou a situação e mais. A situação ainda, estão me falando que tinha até disputa, o Márcio queria a guarda do filho, é isso? Não. Isso nunca foi cogitado? Nunca pensamos em tirar da mãe, não. Nunca pensamos em tirar da mãe. Acontece que em dezembro a gente precisava ir para o Pará. Ela estava trabalhando. Então nós conversamos até com o Conselho Tutelar o que teríamos que fazer para não termos problemas em levar a criança. Entendi, para levar dentro da legalidade. E eu sempre garanti para ela que eu jamais tiro um filho de uma mãe. Perfeito. Vamos ver a reportagem, por favor. Vamos ver, dona Dora, por gentileza. As revelações de um dos melhores amigos de Márcio. Dona Dora, só tem que falar tudo que a senhora sabe, dona Dora. Pelo amor de Deus, tem que achar o Márcio, dona Dora. Dona Dora, é seu filho ou não é? Não tô te entendendo a senhora não, ué. A certeza de dona Dora. Eu acho que é uma montagem a caminhonete ali. Intuição de mãe, por favor. Eu não posso falar nada de concreto. Eu acho que tem coisa errada aí. O bar por onde Márcio passou. E o homem que foi o último a estar com Márcio, liberado pela polícia. Ele confessou, né? Então, mas e aí? O que aconteceu com o Márcio? Nada? 37 anos, bem-sucedido, dedicado ao trabalho. Márcio nem de longe parecia ser dono de uma grande herança deixada pelo pai. Desde aquele dia 19 de abril, detalhes na investigação mostram para a família que Márcio poderia estar escondendo algo para proteger alguém próximo. Ele me protege de certas situações, concorda? Que é muito recente de eu estar viúva, entendeu? Então,
complicado. A família de Márcio tem muitos bens, mas tudo foi conquistado com muito suor. Desde cedo, a dona Dora e o marido trabalharam para dar um conforto para a família, inclusive essa casa, onde eles moram aqui em Americana, no interior de São Paulo. Mas mesmo com tantos bens, de acordo com a dona Dora, o Márcio sempre foi muito humilde, muito simples. Então, toda vez que ele ia para o Belém do Pará administrar as fazendas da família, ele trabalhava junto com os funcionários, mandava foto de lá, sujo de barro, sempre com muito orgulho de estar cuidando dos bens que o pai deixou quando faleceu em 2016. De acordo com Dora, o Márcio sempre manteve a calma, o equilíbrio, pois sempre teve que lidar com funcionários. Mas uma semana antes de desaparecer, muitas coisas aconteceram, algumas discussões. Entre elas, a discussão com o inquilino, que devia um valor para ele, que ainda deve 15 mil reais. Mas essa discussão chegou a virar caso de polícia, envolvendo uma arma que ficava na fazenda da família. Ele falou, aí a esposa dele chamou a polícia e nós fomos parar na delegacia, mãe. A moto que foi passada pelo inquilino para Kleber custa 5 mil reais, conforme o documento. No entanto, Kleber ainda devia 15 mil reais. Eu desde ontem que eu estava tentando fazer correria também para mim ver se eu conseguia pelo menos o valor da moto para estar passando pro menino. Para ele te passar, não sei. Mas o trem parece que está tão encebrado que não tem tudo que para todo lugar que anda dá errado. Júnior, que tem uma fazenda ao lado da família de Márcio, conta sobre a última conversa que ele e o amigo tiveram. Falou pra mim, uma vez, falou, rapaz, eu tomei veaco. Falou assim, ó, o Márcio quer dar uma de durão também. Falou assim, Júnior, eu tomei veaco com o Vinícius. Ele me ameaçou 2 vezes por telefone, entendeu? Segundo a ex-mulher de Márcio, ela e o namorado pediram que Márcio retirasse a queixa da delegacia. Eu afirmo e falo na cara da dona Dora. A dona Dora me contou que o Vinícius me ligou, não sei se foi via WhatsApp ou se foi via telefone, ameaçando o Márcio para tirar o boletim de ocorrência que o Vinícius iria perder a guarda da filha. Porque o Vinícius parece que tem uma guarda da filha, entendeu? A grande chave da investigação está com Fernando Camisa 10. Diz que houve uma briga e que Márcio mordeu ele, né, no pescoço. Mas e aí? Que estranho é tudo isso, né? A troco do quê, briga? E foi neste bar que Márcio passou no sábado. O extrato bancário de Márcio comprova que no sábado, um dia depois dele desaparecer, ele passou em alguns lugares. Um deles é esse bar aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste, uma cidade vizinha à Americana. De acordo com o extrato bancário, ele passou aqui por volta das 10 da manhã. Às 10h15, ele fez um pagamento de exatamente R$ 26,50. Nós chegamos a conversar com o proprietário, ele não consegue se lembrar de Márcio, pois de acordo com ele, como era um sábado, o fluxo de pessoas é muito grande aqui. E de acordo com o proprietário, ele deve ter permanecido por pouco tempo no local, por isso ele não consegue se recordar. O proprietário afirma também que o Márcio não costumava frequentar o local, pois existe já há 30 anos e ele nunca tinha sido visto antes aqui, então eles só ficaram sabendo depois desse desaparecimento. Depois que o Márcio saiu daqui, provavelmente já com Fernando Camisa 10 no carro dirigindo o veículo, eles seguiram até o posto de gasolina. Então a imagem da câmera de segurança comprova que eles abasteceram o carro e depois de cerca de meia hora passaram em um outro bar. Depois disso, o trajeto que foi feito pela dupla ainda é um mistério. O fato é que o carro foi encontrado no canavial, mas até agora não há nenhuma notícia, nem sequer uma pista sobre o paradeiro de Márcio. O que leva a mãe dele a acreditar que tudo que foi encontrado naquele canavial pode ser apenas detalhes de uma farsa, de um cenário montado para esconder a verdade. Alguma coisa aconteceu em outro lugar. E aí montaram essa jogada aí da caminhonete e da roupa. Eu sinto isso. O amigo, que é também confidente de Márcio, não se lembra de nenhuma dívida que Márcio tinha. Minha amiga, eu acho que é por causa dessa briga, minha amiga, porque não tem outra recha, não. O Márcio não deve ninguém.
Ele compra as coisas e paga à vista. A senhora me entendeu? Ele compra as coisas e paga à vista. Nós vamos tentar explicar os motivos que levaram Dona Dora a acreditar que todo aquele material encontrado e a caminhonete no canavial faz parte de um cenário montado para esconder o que realmente aconteceu com Márcio. A caminhonete estava no canavial com a porta do motorista aberta. No banco do motorista estava o celular de Márcio, já descarregado. No banco do passageiro, 2 óculos de sol, que de acordo com a Dona Dora, os 2 óculos pertencem sim ao Márcio. A chave estava no contato. O banco do passageiro estava apenas com os óculos de sol e também com a porta trancada. O pino para abrir a porta estava abaixado. Agora, o que chamou a atenção é que no estribo do carro, o estribo é um suporte colocado aqui para ajudar a subir na caminhonete, estava a camiseta branca tamanho GG. A camiseta que, de acordo com a polícia, pertence ao Fernando Camisa 10. Então, essa camiseta foi encontrada aqui, no estribo do carro. A poucos metros do veículo, ainda de acordo com a perícia, estavam os outros objetos. Então, a roupa de Márcio era a bermuda dele, a carteira dele com todos os documentos e cerca de R$800 em dinheiro. A polícia chegou a perguntar de onde veio essa quantia em dinheiro. A Dona Dora explicou que cerca de 2 dias antes, ela e Márcio foram até a casa da ex-mulher dele. Então, ela queria que o Márcio pagasse uma conta que ela estava devendo. Como ela não podia se deslocar até o banco, ela deu essa quantia de cerca de R$800 para ele e o Márcio fez o pagamento pelo celular. Então, aquele dinheiro já estava na carteira de Márcio cerca de 2 dias antes dele desaparecer. Para a Dona Dora, ficou tudo muito estranho. Esses objetos tão próximos à caminhonete. Ela não acredita que Márcio deixaria tudo assim. Ainda mais quando os cães farejadores se aproximaram e não detectaram a presença de Márcio ali, próximo ao canavial, próximo à caminhonete. Para a Dona Dora, a pessoa que estava com ele, no caso Fernando Camisa 10 ou mais alguém, deixou Márcio em algum lugar e decidiu despistar o que estava acontecendo, deixando a caminhonete num local difícil de ser encontrada, então num canavial, a mais de 40 quilômetros de distância da casa, de onde Márcio mora com a mãe. Todos esses detalhes fazem a Dona Dora ter a certeza de que algo errado existe nessa história e de que Márcio ainda está vivo, porém correndo perigo. Que ele fez tudo isso, fez parte de toda essa encenação para poder proteger a família. O delegado perguntou para a Dona Dora como é que estava o trabalho de Márcio, o que ele havia falado para ela em relação a tudo que vinha sendo feito na fazenda, lá no Belém do Pará. Mas Dona Dora explicou para a polícia que desde que Márcio chegou, eles não tiveram tempo de conversar sobre isso. Porque geralmente, quando ele vem de lá aqui para a Americana, ele senta com a mãe, passa todas as informações, contabilidade, enfim, tudo o que está acontecendo. Mas antes dele desaparecer, ele estava apenas 10 dias aqui na cidade. Então, durante todo esse tempo, muitas coisas aconteceram. A briga que antecedeu isso, que foi com o inquilino, então ele comentou com a Dona Dora o que havia acontecido lá no Belém do Pará. Depois ele chegou aqui na cidade de Americana e acabou discutindo com o atual namorado da ex dele. Depois disso, Márcio precisou resolver vários problemas da empresa da família pelo telefone. Então ele estava sempre na correria. Não conseguiu sentar com a mãe, parar e falar sobre a contabilidade, sobre a empresa. Por isso, o delegado queria saber se o Fernando Camisa 10, que chegou a ser detido e trazido aqui na delegacia, teria algum envolvimento no trabalho de Márcio. O que a polícia investiga agora é que esse Fernando Camisa 10 teria envolvimento com o tráfico de drogas. Se isso realmente for confirmado, o rumo da investigação pode mudar para algo que nem mesmo a mãe de Márcio sabia. Dona Dora, que ainda tenta se reerguer por conta da morte do marido, não sabe mais o que fazer. Ela se sente de mãos atadas. As pessoas me ligam e falam, ele é nosso filho. Uma pessoa tão lutadora e tão trabalhador, não temos que achar ele, Dona Dora. Eles ficam me ligando, eles querem vir para cá. Eu que estou segurando, porque
O que pode ser feito, nós estamos fazendo. Mais pessoas só vai complicar.